Graça e paz do Senhor, gente. Amém? Hoje nós vamos estudar Isaías 49 e 50. Vamos orar, queridos, nessa hora e pedir, que Deus mais uma vez fale com cada um de nós. Obrigado, Deus. Nós louvamos e bendizemos ao Teu nome pela bondade do Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, que se estende a cada um de nós. Depois de cantar louvores ao Teu nome, ler a Tua palavra, agora nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale com cada um de nós, lições, meu Deus, que vão servir para nós aplicarmos para a nossa vida. Por isso eu coloco cada vida que aqui está nas Tuas mãos e peço mais uma vez a ajuda do Senhor. Obrigado, Deus, como nós dependemos de Ti. Quero também pedir ao Senhor que ajude cada vida que aqui está, lançar sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a dúvida, toda a incerteza. Meu Deus, que cada um nesta noite receba o refrigério do Senhor da Tua parte. Assim como lemos, ó Deus, nós precisamos confiar no Senhor e não em nós mesmos, nem nas nossas capacidades, mas confiar só em Ti. Por isso eu peço a Tua ajuda para cada vida, que sejamos libertos de tudo aquilo, ó Deus, que nos segura aqui na terra, impedindo-nos de viver e andar pela fé. Que a nossa fé seja edificada na palavra do Senhor. Mais uma vez, recebe a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Capítulo 49, ele todo vai falar sobre o servo do Senhor. Sabemos, os irmãos que estão estudando a Bíblia conosco, sabem que esta referência ao servo do Senhor, ela é uma referência a Jesus, o Messias. É um dos escritores mais messiânicos que tem na Bíblia, tá, irmãos? É Isaías. Então ele fala muito do Messias, servo do Senhor, o Filho, o Messias, ele fala diretamente do Salvador. E do versículo 1 ao 7, nós vamos encontrar falando do servo do Senhor e a sua missão. O que esse servo do Senhor iria fazer? Ele apresenta, a figura do servo, e que ele é chamado desde o ventre da mãe. Aqui está bem claro para nós que ele foi chamado desde o ventre da mãe, mas para cumprir uma missão especial. Todos nós temos uma missão, irmãos. Cada um de nós tem uma missão aqui na terra. Se a gente fosse olhar até pelo lado científico, por que será que a gente nasceu? Por que outra pessoa não nasceu no nosso lugar? Milhões e milhões de espermas se encontrando com o óvulo para poder gerar uma vida. Por que foi você e não foi outro? Então, só de cara a gente já poderia pensar, por que eu estou fazendo essa terra? Tem muita gente que vive, irmãos, sem nenhuma alegria na vida. Passa todos os seus anos tristes, abatidos, sem nenhuma alegria. E domingo eu comecei a falar sobre isso, e eu quero falar bastante sobre isso. Se a gente fosse olhar para o mistério da vida, a gente ia viver um pouco mais feliz, mesmo que a gente não tenha as coisas que a gente quer ter, Às vezes a gente quer ter muita coisa que não tem, e aí fica triste, não é? Às vezes a gente quer ter a saúde que não tem, e fica triste. Mas agora, se você for olhar para o milagre da vida, você vai pensar assim, peraí, Deus deixou eu nascer, isso já é motivo de muita alegria, É muita alegria, Que bacana a gente saber disso, mas é preciso, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos fazer entender. Então aqui, essa palavra, essa profecia, de Isaías, começa apresentando a figura do Messias e como ele foi chamado desde o ventre para uma missão especial. E eu coloquei ali que frequentemente esse servo do Senhor é interpretado como uma figura messiânica. Ainda que aqui atrás nós vimos por algumas vezes o Senhor chamando, por exemplo, o rei Ciro de meu servo. Ou do servo do Senhor que ia executar uma tarefa. Então a gente tem que saber separar quando é o servo do Senhor o Messias e quando é o servo do Senhor um rei que o Deus muitas vezes estava usando para poder abater as nações, para poder, às vezes até mesmo executar juízo sobre o povo de Israel. Israel pecava ou peca, Deus executa juízo sobre Israel. E Deus usa nações para executar juízo. Nós sabemos disso, Tanto que uma das lições que a gente tem aprendido no livro de Isaías é que o mesmo Deus que te abraça, que te dá carinho, que te dá saúde, que te dá bênçãos, ele também desce o porrete quando você faz coisa errada.
né? Na verdade, todas as bênçãos na Bíblia, elas são condicionais. Já cansei de falar isso para os irmãos. Não tem uma Bíblia, não tem uma bênção na Bíblia, irmão, que você vai recebê-la só por receber. Deus trabalha na base do dá e leva, dá e troca, né? Pode olhar, qual bênção que não é assim na Bíblia? Lembra isso, se você lembra de alguma? Tem alguma bênção que Deus dá para a gente se a gente não fizer algo para receber? Pensa. Infelizmente ou felizmente não tem, né? Até a salvação, que muita gente confunde, que ela é pela graça, você tem que fazer alguma coisa para receber essa salvação que é pela graça. O que é que a gente tem que fazer? Que a Bíblia diz? Crer. Você tem que crer. A Bíblia diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele, então você tem que crer. Então não é de graça. Você tem que fazer alguma coisa. E todo mundo que recebe Jesus sabe que ele fez alguma coisa, ele creu. Enquanto a gente não crê, já era, você não vai alcançar. Então, irmãos, é só para quebrar paradigma e desmistificar algumas coisas na Bíblia Sagrada. Nada Deus dá por acaso, tá bom? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus faz o sol nascer sobre os justos e os ímpios. Por que Deus faz o sol nascer sobre o justo e sobre o ímpio? E porque ele criou o ímpio. Então ele criou o ímpio, ele tem que dar condições do ímpio viver, sabia? Você sabia disso? Então assim, você crendo em Deus ou não crendo, ele vai fazer o sol nascer sobre você. Vai, porque ele te criou lá atrás, ele não te criou para você ficar aqui sofrendo. É aí o que eu falei domingo, Deus não te criou para viver triste, Deus não te criou para você viver abatido, Deus não te criou para você ficar aí perambulando pelos lados. Se ele te fez nascer, se entre milhões de espermas ele falou, esse vai nascer, o Edgar vai nascer, né? A Tayla vai nascer. Se ele falou que vai nascer, agora ele tem um compromisso com aquilo que ele fez, que é fazer o sol nascer sobre você, te dar as condições básicas para viver. Agora, as outras coisas, você vai ter que buscar. O próprio livro de Mateus vai ensinar para nós, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e ele vai acrescentar outras coisas. O que é acrescentar? Acrescentar é o além do básico. O básico ele vai te dar, que é o sol, a chuva, vai te pôr aqui, vai deixar você crescer. Isso é o básico. Ele tem um compromisso com a criação. Amém, queridos? Ele criou tudo e viu que era bom, que era perfeito, ele dá o básico para todo mundo. Agora, se você quiser que outras coisas te sejam acrescentadas, aí entra o Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai te acrescentar um punhado de coisa. Muitos de nós pensam que vai prosperar financeiramente, muitos de nós pensam que vai prosperar em várias áreas da vida, se estudar muito, se correr atrás, né, e ficar aí louco. O Senhor disse, busca o reino de Deus e a sua justiça, ele vai te acrescentar. As demais coisas serão acrescentadas. Amém, queridos? Então isso é lição maravilhosa para nós, tá? Da palavra de Deus, tá? Então, é isso que vai dizer esses primeiros 7 versículos para nós. E você vai notar que a missão dele fica muito clara, né? Porque o Senhor diz, verso 5, me formou desde o ventre para ser seu servo. Tá vendo, ó? O verso 5 vai dizer a missão, é para ser servo, né? Para lhe tornar a trazer Jacó e para juntar Israel. Essa é a missão, verso 5, essa é a missão muito específica do Messias, né? A juntá-los todos diante do Senhor. Né? Esse é o propósito do Messias, tão esperado de Israel, que veio para fazer isso há mais de 2000 anos atrás, e o povo não entendeu que era o Cristo, o Senhor, o Salvador, e aí maltrataram e até mesmo levaram ele à morte, né? Mas é claro, tudo isso também fazia parte do plano de Deus, né, irmãos? O Messias teria que ser sacrificado, porque ele teria que morrer, teria que ressuscitar, e as pessoas teriam que ver que ele estava ali, porque eles esperavam um rei da linhagem de Davi, um homem que ia vir reinar e libertar Israel. Se o Messias tivesse vindo da linhagem de Davi, e se ele fosse apenas um rei, o que teria acontecido? Ele teria morrido, acabado o reinado, né? Mas na verdade ele veio, morreu, e ele ressuscitou, e a história toda sabe que ele ressuscitou, muitos viram ele naquele tempo ressuscitado, o Império Romano junto com os sacerdotes e os levitas, os sacerdotes e os escribas da lei, se juntaram para dizer que ele não havia ressuscitado, que o corpo tinha sido roubado, mas essa mentira acabou, né, não prevalecendo, e a gente hoje tem a palavra de Deus que nos confirma que Cristo está vivo, ressuscitou, amém, queridos? E a base da nossa fé está aí. Então a gente precisa muito entender
né, que esse Messias ele veio com o propósito de juntar Jacó, juntar Israel e fazer dele de todos uma grande nação. Eles não quiseram, a mensagem de salvação chegou até nós, hoje os gentios, e por isso nós hoje somos felizes, né, por essa oportunidade. Depois do versículo 8 ao 13, nós vamos encontrar o profeta falando da restauração e do chamado para as nações. Veja bem que eu falei que o Messias vinha com uma missão de juntar Israel e juntar Jacó. Agora aqui vai ficar claro para nós que ele veio aqui com um chamado para chamar as nações. Então se fala as nações, não é só Israel. Veja que o plano de Deus de salvar todas as pessoas, ele é incrível. E ao longo da história bíblica, a gente vê que Deus sempre teve predileção por Abraão. Tanto que ele assumiu o compromisso com Abraão, e é daí que vem a nossa fé. A fé cristã e a fé judaica, ela surgiu em Abraão. Foi com Abraão quando Deus assumiu o compromisso com ele. Mas não sei se os irmãos notaram que ao longo da história, quem é de fora e não é da linhagem de Abraão, que chega a Deus, Deus acolhe ou Deus rejeita? Não é? Ele acolhe, né? E aí a gente vai encontrar muitas pessoas na Bíblia que não eram de Israel, né? Raabe, por exemplo, é um bom exemplo. Ela não era, fez aliança, entrou para a aliança com Deus e até Jesus nasceu dela, né? Assim foi Ruth e Noemi da mesma forma, né? Porque ela foi ousada e ela preferiu viver com o povo de Israel, ela até entra na linhagem de Jesus. Isso é um exemplo para nós de que o tempo todo Deus teve cuidado com quem se chega a Ele, não importa de qual nação que se chegar a Ele, né? Então aqui nós vamos encontrar do versículo 8 ao 13, Deus confirmando a promessa de restaurar não só Israel, mas também restaurar todas as nações, tá bom? Isso é muito bonito a gente entender. Assim diz o Senhor, olha, verso 8 a 13, no tempo favorável eu te ouvirei, e no dia da salvação te julgarei. Te guardarei e te darei por aliança do povo, para restaurares a terra, está vendo? A terra, e dares em heranças as herdades assoladas, para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas aparecei. Eles pastarão nos caminhos, em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece deles guiará e os levará mansamente aos mananciais de águas. Farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão erguidas. Vê, eles virão de longe, tá vendo? Olha aí, eles virão de longe, alguns do norte, outros do oeste, e outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, rompei em cânticos, pois o Senhor consola o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Então é um chamado, né, de Deus, para poder ele abençoar toda a terra, né, não apenas um povo, mas assim abençoar toda a terra. Depois do versículo 14 ao 21, praticamente, né, quase o restante do capítulo, nós vamos encontrar o profeta levando uma palavra de consolo. Sião, que aqui é Jerusalém, expressa o sentimento de abandono, mas é como se Deus tivesse abandonado eles. Mas aí Deus vai reafirmar o seu amor e o seu cuidado para com o povo, né? É muito bonito que no momento em que a gente sente que Deus nos abandonou, quem aqui por acaso já teve um momento que você pensou assim, Deus me abandonou, não é? Não tem momento que a gente pensa que Deus abandonou a gente, né? Deus me largou de lado, Deus não está nem para mim, nada de novo, né? Nada de bom, né? Tudo ruim, está tudo dando errado, né? As contas atrasadas, cortaram a minha luz, cortaram a minha água, eu não tenho que pagar amanhã, enfim, há momentos que a gente pensa, Deus me abandonou, né? Deus esqueceu de mim. Não foi diferente, irmãos. Aqui nós vamos encontrar do versículo 14 ao 21, que Sião, né, Jerusalém, no caso, está clamando, diz assim, o Senhor me desamparou, olha, o Senhor se esqueceu de mim, né? Olha que clamor nesse versículo 14, né? Sião está clamando, o Senhor me desamparou e o Senhor se esqueceu de mim. Eu aprendi uma coisa, irmãos, muitas vezes a gente pensa que Deus se calou, Deus não fala mais comigo, já ouviu isso aí? Né? Deus parece que não quer falar comigo. Na verdade, irmão, Deus nunca se cala, é a gente que não ouve Deus, porque às vezes a gente quer que Deus fale uma coisa e Deus nos está falando outra. Parece que Deus silenciou, Deus se calou. É igual aos 400 anos que alguns estudiosos dizem que aconteceu. Deus ficou em silêncio, né? Desde o último livro do Velho Testamento até Mateus, quando retorna em Jesus, né? O nascimento de Jesus,
tem muitos estudiosos que dizem que Deus foi 400 anos de silêncio. Mas agora, eu pergunto, será que foi de silêncio? Ou eles não queriam ouvir Deus? Porque em momento algum a gente nota que Deus se cala. Aqui em Isaías mesmo, ele disse, no nosso estudo passado, nós ouvimos, ele falando que ele nunca se calou e ele sempre falou. Então, se Deus sempre falou e ele nunca se calou, eu imagino que são as pessoas que se afastaram de Deus e não querem ouvir a voz de Deus, né? Por que será que Deus não quer falar? Talvez Deus quer falar, mas não quer falar o que a gente quer ouvir. Aí dá um choque, aí Deus não está falando, né? Então a gente precisa prestar atenção. Então aqui no versículo 14, Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Olha a resposta de Deus. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? É uma pergunta muito séria. Pode a mulher esquecer do filho que ainda mama? Bem, você vai falar assim que tem algumas mulheres que acontece, né? Mas é a mulher que está doente, né? Da depressão, pós-parto e outras coisas. Mesmo assim é preciso orar, né? Porque uma depressão que leva a mulher a esquecer do próprio filho é uma coisa muito séria, porque o nascimento do ser humano, irmãos, ele é uma coisa muito incrível, né? Mulher não bota ovo e deixa lá no ninho, né? Para depois o neném nascer, né? Como é gerada uma criança? Nem precisa falar, né, irmão? É uma coisa muito diferente, é ligado. A criança nasce ligada na mulher. O nascimento, a geração de uma criança, né? A gestação de uma criança e o nascimento é totalmente diferente. A criança nasce ligada e permanece ligada. E a criança não desliga sozinha. Tem que ter uma interferência de alguém para desligar. Então é muito diferente. Então o relacionamento de mãe e filha, tem que ser algo muito diferenciado, irmãos, muito diferenciado mesmo. Então aqui Deus dá essa palavra para Sião. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? E ele diz assim, contudo, ainda que a mulher se esqueça do seu filho, todavia não me esquecerei de ti. Olha que palavra maravilhosa. Né? Então, se você está pensando que Deus esqueceu de ti, ele diz agora, não esqueci não. Né? Mas o que leva alguém a pensar que Deus esqueceu dele? É o caminho que a gente anda, irmãos. Não é? Com certeza é o caminho que a gente anda. Porque quem anda focado em Deus, colado em Deus e grudado em Deus, sempre vai ver Deus. Sempre vai ver o Senhor. Mesmo nos piores momentos da vida, ele vai ver Deus. Ele vai ver a mão de Deus protegendo, a mão de Deus guiando, a mão de Deus consolando, né? Nos momentos piores da vida, lá está Deus do lado, uma palavra no coração, na alma. Então essa é a grande verdade de quem, né? De quem entende e caminha com Deus, quem resolve caminhar com Deus. Então, eu gosto muito dessa palavra. Deus vai vir para Sião e fala, olha, ainda que a mãe se esqueça do filho, eu não vou esquecer de ti. Né? Se ele não esqueceu, então por que o silêncio? Por que aquele desespero, Deus esqueceu de mim? Toda vez que a gente desfoca de Deus, irmãos, a gente sofre desespero, angústia, ansiedade, né? Toda vez que a gente desvia dos caminhos do Senhor, todas essas coisas vêm sobre nós. Vem sobre nós o peso do pecado, o peso do distanciamento. Isso tudo vai juntando. Então isso vai parecendo que Deus está longe de nós. Né? E um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Não sei se os irmãos já notaram isso. Por isso que a gente precisa vigiar o tempo todo. A Bíblia manda a gente vigiar. Né? A Bíblia manda a gente vigiar e orar. Né? Vigiar para não cair em tentação. Jesus falou com os discípulos, né? Quando ele foi orar e voltou, eles estavam dormindo. Então a gente precisa muito, irmãos, de entender, né? Que a gente pode até sentir que Deus nos abandonou, mas eu digo para você, Deus nunca nos abandona, Ele está muito perto, a gente abandona Ele, a gente vai para longe, né? Distancia um pouquinho. Lembra lá a parábola do filho pródigo? É um bom exemplo de que Deus não abandona, né? Aquele pai teve a coragem de entregar para o filho, vendeu as propriedades, entregou para o filho a herança, o filho foi e gastou tudo, e quando ele voltou, o pai estava lá, do mesmo jeito de antes. Então esse é um bom exemplo de Deus. Deus está sempre lá, é a gente que dá uma voltinha na cidade, a gente dá uma voltinha nas farras, né? A gente dá uma voltinha nas baladas. Farra não é balada, né? Na minha época era farra, né? Hoje é balada, não é isso mesmo? Não é a gente que faz isso, mas Deus continua lá no mesmo lugarzinho, mesmo lugar. Né? Mesmo lugar, coisa maravilhosa. Deus não vai mudar, Ele vai estar ali. Aí a gente anda longe, quebra a cabeça,
né? Quebra a cabeça e volta, ele está lá. E ele nos trata como se nada tivesse acontecido. Deus é maravilhoso, é tremendo. Então ele não nos abandona, irmãos. A gente nunca pode pensar, Deus me abandonou. Guarda essa palavra. Você achar que Deus te abandonou, faz uma revisão, é você que está um pouco longe dele, mas ele está lá. Amém, irmãos? Ele está lá, assim, pronto para nos ouvir, pronto para nos atender, pronto para resolver, para nos ajudar. Então essa palavra a gente encontra do versículo 14 ao 21. E aí, do 22 ao 26, nós vamos ver, né, o poder de Deus para restaurar. Esse bloco aí, do 22 ao 26, vai destacar a soberania de Deus em restaurar o seu povo, trazendo de volta os exilados e os humilhados. Deus permitiu que o povo de Israel fosse para o exílio, e quando eles foram para o exílio, eles foram maltratados, sofreram, mas Deus também trabalhou e tratou de trazer eles de volta, e aqui nós vamos ver o poder soberano de Deus para trazer o seu povo de volta. É o que nós temos visto o tempo todo. Deus, na sua justiça, pune, mas ao mesmo tempo que Deus pune, ele já dá também, ele já começa a trabalhar para dar o escape, para dar para a gente a libertação. Por isso, todo mundo que desvia um dia, fica tranquilo, permanece orando, vai voltar para os caminhos do Senhor, porque Deus, quando permite o mal, ele, ao mesmo tempo, ele já começa a trabalhar para restaurar e para trazer de volta. Amém, igreja? Então, a gente tem que orar muito pelas pessoas que enfraqueceram, que desviaram, porque o plano de Deus é trazer de volta. Bem verdade que nossa oração é fundamental para que a pessoa reconcilie. Nossa oração é fundamental para a pessoa voltar para Jesus. Por quê? Porque pode ser que enquanto ela esteja no mundo, ela acaba perdendo a sua vida. E se a gente perder a vida, a gente já perdeu a oportunidade, não tem outra chance. Amém, igreja? Essa é a verdade. Então a gente precisa orar muito pelos irmãos que desviaram, que estão desviados, porque enquanto eles estão lá, estão vulneráveis. Se acontecer algo lá, morrer, aí é complicado. Então a gente precisa o tempo todo orar, clamar e, se possível, falar de Jesus para que essas pessoas tenham oportunidade de voltar, né? E isso que nós estamos vendo aí, ó, Deus, né, aqui a soberania de Deus, o trabalho de Deus para trazer de volta é muito grande. E no termo de, falando de Israel, falando de nação, Deus chegou ao ponto de usar outras nações para expulsar ou para tirar o povo e trazer de volta. Um bom exemplo é no Egito. Eu vou falar a história do Egito, porque a história do Egito todos nós, eu acho que sabem, né? As criancinhas estudam na escola bíblica e a gente sabe. O povo de Israel ficou escravo no Egito durante mais de 400 anos. Depois Deus tirou eles de lá. Mas não sei se vocês notaram, eles não saíram de lá do Egito, irmãos, numa saída tranquila. Eles foram expulsos do Egito. Deus trabalhou naquelas 10 pragas de tal maneira que aterrorizou tanto o povo do Egito e o faraó, que na verdade o faraó nunca quis deixar eles saírem, não queria de forma alguma, o faraó queria eles ali, e a mão pesada, exigindo forte, mas quando o faraó viu que a mão de Deus pesou, e na 10ª praga, matando os primogênitos, e matou todos os primogênitos do Egito, quando ele viu aquele estrago, eles expulsaram o povo de Israel. Você lembra que eles saíram corrido, né? Pediram joias, pediram as coisas, deram para eles, some da minha vista, e saiu todo mundo, e quando eles atravessavam o mar, os soldados, os carros de faraó foram atrás e ali aconteceu aquela tragédia. Mas veja bem, eles foram expulsos da terra onde eles estavam escravizados. Então por que foram expulsos? Porque Deus trabalhou para que o próprio faraó mandasse eles embora depressa. Ou seja, Deus faz assim. Então Deus, na verdade, se a gente ora, se a gente clama, Deus pode criar uma situação para as pessoas por quem nós estamos orando, que estão no mundo, elas vão ser expulsas daquele lugar e elas não vão ter onde correr, vão correr para os braços do Senhor. Que bacana, hein, irmãos? Crê nisso, diz amém? Amém. Vamos orar para Deus, manda faraó lá, né? Manda faraó para expulsar lá daquele mundo, daquele Egito, né, irmãos? Né? A gente usou muito tempo o mundo como símbolo do Egito, né? Nasceu meio, brincava direto, nasceu. Sai do Egito, né? Nasceu, sai do Egito. Egito é lugar de idolatria, é lugar de pecado e é lugar de escravidão. Irmãos, fora de Jesus, não existe alegria, é só escravidão, né? É Egito puro. Quem já esteve lá sabe, né? E quem já esteve nem queira voltar. E quem está firme com Jesus, nem pensa, porque lá não presta. Egito é lugar de escravidão, irmãos. Egito é lugar de sofrimento. Egito é lugar de sofrer, né? Com Deus é o lugar da bênção, né? Apesar que muitos de nós não entendem que entre a escravidão e a bênção
existe um processo que é chamado de deserto. Israel passou pelo deserto. Só que se for anotar bem, a maneira como Deus manifestou no deserto, irmãos, foi tremenda e o povo não entendeu. Olha os milagres que Deus operou no deserto. Olha quanto milagre Deus operou no deserto. Mas a maioria de nós não entende. Às vezes está passando por um deserto hoje e fica reclamando. Porque minha vida, porque. Calma, rapaz. Para e pensa no quanto de milagre Deus pode operar na sua vida, no deserto que você está, na luta que você está, no sofrimento que você está. É essa visão que o crente, o salvo, precisa ter, de que o deserto é lugar de milagre, é lugar da presença de Deus, é lugar de Deus mandar pão do céu, água da rocha, mandar codornizes para comer carne, é lugar de noite, aquela coluna de fogo para poder esquentar, para poder aquecer, e durante o dia no sol, no calor, aquela nuvem para dar descanso da sombra. Então a gente precisa muito focar, né? Voltar os olhos para o Senhor e entender, né? Entender que Deus está sempre presente, não nos abandona, e as lutas é o lugar da presença de Deus, tá? Ali está errado, tá, irmão, 50 ali, por isso que eu dei uma voltinha ali para conferir, o verso 26 e 22 ao 26, pertence ao capítulo 49, né? Esse bloco que está destacando aqui a soberania de Deus, né? O poder de Deus, o modo como Deus mexe e usa o que ele quiser para poder libertar um povo. Pra vocês terem uma ideia, começa dizendo assim: assim diz o Senhor, eu acenarei com a mão as nações, ante os povos arvorarei a minha bandeira, e eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Está vendo? Poder de Deus, soberania. Ele mandou o Egito mandar o povo embora. E aqui está dizendo que ia estender as mãos para as nações, e as nações é que iam trazer os filhos de Israel de volta, né, para casa. Aí agora ali que ficou 49, ali que era 50, tá vendo lá? Bonitinho, né? Se eu não falasse, ninguém nem ia ver também, não ia nada? Eu sei que não, né? Mas tá bom. Aí o 50, vem? Como é que é? Você ia, né? É. Na verdade, o estudo original, ele não está nessa cor, tem nada disso. Sabe por quê, irmãos? Porque esse data show aqui trabalha diferente do de lá. O de lá é uma projeção panorâmica que chama, então o slide é compridão. Esse slide aqui lá ficava pequenininho assim, ó. Porém eu tive que refazer num pequeno, aí eu algumas coisinhas assim eu acabei esquecendo, tá? Deus repreende o seu povo. Deus aqui está confrontando Israel, né, continuando no mesmo assunto de cima. Deus está confrontando o povo, porque o povo estava pensando que Deus tinha abandonado eles. Agora, 400 anos no Egito, Deus não abandonou, né? Mas muitos anos na Babilônia, Deus não abandonou. É aquilo que eu disse para vocês, Deus nunca silencia e Deus nunca abandona. A gente é que distancia de Deus. Então Deus aqui está reclamando com eles, olha, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da sua mãe pela qual eu a rejeitei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Por causa das vossas maldades é que vocês foram vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada, ou foi divorciada, foi separada. Então Deus está falando aqui que não tem carta de divórcio, não é. Na verdade ele fez aquilo porque o povo foi rejeitado por causa do pecado. É aquilo que eu estou falando para vocês, irmão. A partir de hoje, quando você pensar assim, não, mas Deus me abandonou, Deus não me ouve, Deus não fala comigo, lembra, Deus não divorciou de você, nem separou de você. Você está longe dele, tem que voltar para ele. É essa a palavra, né? É esse o segredo, e Deus chega a dizer assim, onde está a carta de divórcio que eu te rejeitei? Ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Aí ele fala, foi por causa das vossas maldades que vocês foram vendidos, e por causa das vossas transgressões que a sua mãe foi repudiada, ou seja, foi mandada embora. Então aqui ele está dizendo para o povo, né? Está confrontando eles, falando, olha, eu não abandonei vocês não, estou aqui ainda, eu continuo aqui, cadê vocês? Onde vocês estão? Porque às vezes, irmãos, a gente acostuma tanto com a bondade de Deus, isso é muito sério, às vezes a gente acostuma tanto com a bondade de Deus, que a gente esquece que não é só da bondade de Deus que a gente vive, tá? Porque a bondade de Deus é Ele dando e fazendo coisas. É preciso que você vá até Ele, tá? E às vezes a gente acostuma com a bondade. Qual a bondade?
Essa bondade de Deus está dando saúde, está dando emprego, está dando dinheiro, está dando tudo, e você se esquece que tem um inimigo lutando contra a nossa vida o tempo todo para nos destruir, para nos afastar de Deus. Na verdade, irmãos, a maior luta do diabo não é você perder o emprego, a maior luta do diabo não é você perder casamento, a maior luta do diabo não é você perder as coisas, a maior luta do diabo é você perder a vida eterna. E para isso, ele mexe nessas coisas todas. Você sabia disso? Que o diabo está preocupado, a única coisa que ele quer é diminuir o maior número de pessoas para ir para o céu, porque você sabe a história do diabo. Ele era um anjo de luz, vivia diante de Deus, servia diante de Deus. Ele era um dos mais elevados graus na presença de Deus, porque diante de Deus tem hierarquia. Tem hierarquia. Então, ele era um dos mais elevados diante de Deus, mas porque o coração dele se exaltou, quis ser igual a Deus, quis tomar, na verdade, a adoração pertencia a Deus, Deus expulsou ele de lá. Então, o diabo sabe que ele nunca vai poder estar na presença de Deus novamente. E ele sabe também que todo ser humano pode estar. Já imaginou? Você tem um empregão mesmo, você tem um empregão, aí você perde o emprego, nunca mais vai poder voltar nele, para aquele emprego. E você olha e vê que um punhado de gente vai poder tomar o seu lugar. Qual o sentimento que estaria no coração, irmão? Claro, você tem que entender o que o diabo sente. Você tem que entender por que o diabo tenta a gente, por que ele coloca nos nossos corações pensamentos, tenta nos afastar de Deus, por que o diabo impede você de orar na tua casa, dobrar o joelho e orar, por que o diabo impede você de ler Bíblia e estudar, por que o diabo tenta impedir a gente de adorar a Deus, de ir para a igreja, por que o diabo tenta colocar na nossa mente uns desejos mais bobos do mundo. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que o lugar que o crente vai viver é onde ele estava, e ele foi condenado e nunca mais pode ir para lá. Então ele anda furioso. É por isso que Jesus ensinou, olha, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Jesus deu todas as dicas para nós, irmão, para a gente entender o que o diabo faz hoje. Por isso que lá a palavra vai dizer, nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Olha, e diz por quê? Nossa luta é contra os principados e as potestades. Por quê? São os principados e as potestades que estão trabalhando junto com Satanás para que o mínimo de pessoas possam morrer e ir para o céu. Está tudo muito resolvido. Por isso que se você focar em Jesus, você vai falar assim, eu não quero nem saber, eu vou para o céu. Dane-se tudo, família. É por isso que Jesus falou, aquele que não largar pai, mãe, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. Por isso que ele falou isso. Porque Jesus estava querendo mostrar para nós que a nossa luta é espiritual, é contra o diabo e Satanás, que joga na nossa mente os desejos bobos, nos distanciam de Deus, tá? Então assim, presta atenção nisso, tá, irmãos? Então aqui ele está confrontando, dizendo, eu não abandonei vocês não. E Deus dizendo para nós, eu não te abandonei não, tá? Se você acha que eu te abandonei, eu nunca te abandonei. É o mesmo filho que acha que foi abandonado pela mãe, porque aqui mesmo chegou a dizer, pode uma mãe abandonar o filho? Então mesmo o filho que não, ou a filha que não teve o pai e a mãe junto, ou perdeu eles muito novo, aqui está dizendo a palavra de Deus para nós, que o Senhor não nos abandona. E ele nos confronta com esse pensamento de abandono. Depois nós vamos seguir, verso 4 a 9, vai falar do servo sofredor. Lá nós vimos o servo do Senhor chamado com uma missão, e agora nós vamos ver do 4 ao 9, o servo sofredor. Ele vai dizer, o Senhor me deu língua instruída para saber a palavra, Ele me despertará todas as manhãs, Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido, tá vendo? O cara foi feito para o serviço, para que ouça como discípulo, o Senhor Deus abriu os meus ouvidos, eu não fui rebelde, as minhas costas eu dei, tá vendo? Ele é o servo sofredor. E nota que isso é uma figura muito, muito próxima mesmo de Jesus, olha. Verso 6, as minhas costas é o Deus que me feriam, e as minhas faces é o que arrancava o cabelo. Eu não escondi a minha face dos que me afrontavam e que cuspiam em mim. A gente sabe que Jesus sofreu todas essas coisas, principalmente na Via Crucis, que chama, a Via Dolorosa, aquele caminho que ele fez com a cruz nas costas, até chegar, onde ele foi crucificado. Então você vê que aqui cai muito bem, na figura do Senhor Jesus Cristo, ele sofrendo, porque o meu Deus me ajuda, eu não serei confundido. E olha a palavra bonita, mesmo ele sabendo de todo sofrimento, ele diz, porque o Senhor Deus me ajuda, não serei confundido, por isso
fiz o meu rosto como a pederneira e sei que não serei envergonhado. Está vendo? Mesmo contudo, não serei envergonhado. Então, aquele que serve ao Senhor, irmãos, de coração, sabe que ele nunca vai ser envergonhado. Amém? Nunca vai ser envergonhado. 49 do 10 ao 11, aí, ou melhor, 50, né? Está ali 49, mas é 50. 50 do 10 a 11, vai encerrar, né? O capítulo vai encerrar com um contraste entre aqueles que confiam em Deus e aqueles que confiam na própria luz, na própria força, no que ele faz. Olha o que diz o verso 10, 11. Quem há entre vós que tema a Deus e ouça a voz do seu servo? Olha, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Olha que bacana, irmãos. Vou repetir aqui. Quem há entre vós que teme a Deus e ouça a voz do seu servo? Se tem alguém, eu sou esse. Então, quando você andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no Senhor e firma-se sobre o seu Deus. É essa a palavra que eu estou falando o tempo todo. Deus não nos abandona, mesmo a gente é que abandona a Deus. Então, quando você estiver em treva, aquele que confia em Deus, irmãos, ele vai ficar firme no Senhor. Amém, queridos? Então esse é o segredo. Agora, vai dizer também, por outro lado, vai dizer daquele que confia em si mesmo. Olha, todos vós, porém, que acendeis fogo, vos armais com tições. Você sabe o que é tição? Quem sabe o que é tição? Tição é o fogo, é uma lenha que tem uma brasa nela, né? E já está apagando. Quem não sabia que era isso? É complicado, eu sei que a meninada nova nunca comeu um feijão cozido na lenha, nunca comeu uma barriga de porco cozida na lenha, hein? A Jaiara sabe o que é, Jaiara? Sabe também não, né? Eu vou começar a fazer assim no estudo. Quando for uma palavra dessa, vou pegar uma imagem e colocar ali, né? Né? Mas aqui está falando, olha, vós que acendeis o fogo, vos armais com tições acesos, andai entre as chamas do vosso fogo e entre os tições que vocês acenderam. Isso é o que recebereis da minha mão. E em tormentos vocês vão morrer, ou em tormentos jazereis, ou em tormentos vocês vão ficar. Por quê? Ele está dizendo aqui daquele cara que, ao invés de estar nas trevas, na escuridão, no sofrimento, na luta, a vida está difícil, está ruim, mas ele confia em Deus, está dizendo aqui, ao contrário, aquele que crê na sua própria força e vive para aí, né? Na sua força e tal, eu vou conseguir, eu vou para trás. Irmãos, tem uns pensamentos hoje, principalmente como é que chama esses caras hoje que ficam animando os outros aí, para fugir o nome agora? Os coaching da vida, né? Os coaching da vida, esses coaching da vida, irmão, faz tanto mal para as pessoas, porque eles têm uma... exatamente, coaching era revólver, né? Eles ficam, irmãos, incentivando as pessoas muito a uma vida positiva, isso, aquilo, correr atrás. Isso é perigoso por uma razão. Correr atrás só funciona se você correr para a direção certa. Se você correr atrás, mas não correr para Deus, vai dar tudo errado. Entendeu? Então essa animação toda, corre atrás como? Corre atrás de Deus, que vai estar tudo certo. Com Deus o pouco se torna muito, amém, queridos? Com Deus poucos pães e poucos peixes dá para uma multidão comer. Agora o cara quando começa a escutar essas palavras, mas ela não foca em Deus, é o que está dizendo aqui, olha, quem é entre vós que teme ao Senhor e na voz do seu servo, quando andar em treva, quando não tiver luz, olha bem, irmãos, andar em treva e não tiver luz, é um trem horrível. Quem aqui já morou na época que não tinha energia elétrica e era lamparina? E, irmão, você lembra quando acabava o querosene? Não é, irmão? O breu escuro não é escuro? Irmão, tem noite que não tem lua. Tem noite que nem lua. Irmãos, é isso que está dizendo. Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma mesmo, olha, nenhuma. Aí, confia no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Esse é o que confia. Né? Esse é o que confia em Deus, mas o outro vai na direção certa, o outro vai naquela onda, corre atrás, vai lá, mas ele esquece de Deus. Essa é a questão, ele esquece de Deus. Então o que esquece de Deus, ele vai ver que o fogo que ele acende é o tição aqui, é aquela brasa, é aquele pau que tem uma brasa na frente, e depois ele acaba, aí já era, aí vira o tição, é aquilo ali, e aí está dizendo aqui, é isso que você vai receber, está falando aqui, você vai receber da minha mão, você vai receber aquele pau lá, que acabou o fogo. Agora, o que confia em Deus, se ele estiver nas trevas e não tiver luz nenhuma,
confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Essa é a diferença, irmão. É onde o milagre acontece, tá, queridos? Essa é a palavra maravilhosa. Então a gente pode aplicar isso no casamento. Aplica no teu casamento, aplica no teu trabalho, aplica nos teus projetos. Tá vendo? Eu tenho um projeto, eu quero chegar lá, em tal lugar. Amém! Pega a palavra do coach lá, corre atrás, mas corre atrás de Deus, que Deus vai abrir caminho para você conseguir. Amém, querido? Deus vai abrir portas para você conseguir. Mesmo se você estiver nas trevas, está dizendo aqui, Ele vai te segurar e vai te firmar. É isso que Isaías está dizendo, que a gente pode aplicar na vida. Aí a gente põe isso nos relacionamentos, no trabalho. Sabe aquele problema que você tem que resolver? Sabe aquele problema que você tem que resolver? Você tem que sentar frente a frente com alguém e resolver? Você está aí agitado, perdendo a paciência? Está dizendo aqui, corre para Deus e deixa Deus resolver isso. Vai lá. Conversa, mas conversa dirigida e guiada por Deus. É essa a palavra, tá, irmãos? Vamos concluir, né? Para a gente ir embora, né? Todo mundo gosta de vir, mas todo mundo gosta de ir embora também, né, irmão? E eu sou bom no horário, tá vendo? Ó, tem 1 hora que nós começamos o culto. Bacana, né? Eu cheguei aqui bem cedo, né? Eu cheguei aqui, era umas 6h40 mais ou menos, né, Narciso? Talvez até antes, para dar conta de tudo. Mas vocês chegaram, tem 1h30. Aliás, 1 hora, e nós estamos já encerrando. Esses 2 capítulos de Isaías, irmãos, trazem profundas promessas de restauração, o sofrimento do seu servo, do servo do Senhor, que é a figura do Messias, né? E o contraste entre a pessoa que confia em Deus e a que confia na sua autossuficiência, né? Temas que apontam para a redenção do Messias Redentor, né, que viria. Então aqui outra vez nós encontramos o contraste, irmãos, entre quem confia em Deus e quem confia em si mesmo. Né? O caminho é confiar em Deus, né? Nunca menospreze sua força, a força que Deus te deu, porque foi Ele que te deu. Mas agora não confie na sua força e pense que sem Deus você vai romper, que você vai conseguir, porque você não vai. Você vai ver que não vai dar conta. E mesmo que você consiga, as bênçãos que nós conseguimos com as nossas próprias mãos são bem diferentes daquelas que Deus dá para nós. As bênçãos que Deus dá para nós não pesam, irmãos. As bênçãos que Deus dá para nós não nos desviam. As bênçãos que Deus dá para nós nos fortalece. Agora, as que a gente consegue com a própria mão, muitas vezes se vai. Né? Você conhece alguém que enriqueceu ilicitamente? Enriqueceu com coisa errada? Alguém conhece? Levanta a mão, eu conheço uma meia dúziazinha. Né? Os caras depois perdem tudo lá na frente. Não é? Eu conheço uma meia dúzia. Conheço aqui no bairro. Gente que enriqueceu, e eu até pensava que era pelo trabalho. Depois eu fiquei sabendo que não era. Era desonesta. Perdeu tudo. Dá uma dó no meu coração. Porque eu vi aquela pessoa muito próspera, né? E agora eu vejo a pessoa pior do que nós. O coração dói, mas ao mesmo tempo é o caminho de quem confia em si e não confia em Deus. Dentro da sua família, né, Hélio? Pessoa vai, né? Confia em si, na sua própria força, e aí dê tudo errado. Amém, queridos? Podemos então encerrar. Vamos agradecer a Deus. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida da igreja. Que essa palavra nos una junto de Ti e nos ajude a lembrar que o Senhor nunca nos abandona. Muitas vezes nós nos afastamos do Senhor. Por isso tenha misericórdia, nos livra, nos guarda. Ajuda-nos a aplicar esta palavra que nós aprendemos nesta noite, aplicar na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai. O Senhor nos ajude estando conosco e nos abençoando com a Tua presença, e que o Senhor possa nos atrair a Ti também, que haja desejo em nós de orar, de estudar a Tua palavra, de buscar a Tua face, de abandonar a vida de pecado e cada vez mais nos aproximar de Ti. Obrigado mais uma vez, eu peço a Tua bênção sobre a vida da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, querido, Deus abençoe, em nome de Jesus.